E aí, Como foi? como foi? Estamos aqui, onde Finalmente. tudo aconteceu, finalmente juntas, com Nossa, a câmera ligada, bem posicionada, com um ótimo cenário. Você está essa o quê? luz. Linda, Otto está dormindo, tudo perfeito, bem alimentado. Nossa, e voltar nesse lugar é muito diferente, muito mágico. Mas vou contar, depois de tanto tempo, né, 2 meses que o Otto nasceu, que eu pari, vou fazer meu relato de parto. Acho que foi a pergunta que eu mais ouvi desses últimos tempos. Que dia que vai sair seu relato de parto? Todo mundo querendo ver, ouvir, né? Mas foi bom, assim, esse tempo, porque deu pra elaborar também, né? E acho que eu vou começar do começo, que é o antes, porque quando a gente pensa que o trabalho de parto começou, é quando começa as contrações, certo? Mas pra mim, começou antes o trabalho de parto em si, né? Porque o pré, o esperar, é uma fase importante, assim, desse processo. E esse esperar, ele dita muito de como vai ser, e pra mim foi assim. Eu vim pra cá, né, eu achei que meu trabalho de parto iria acontecer entre 38 e 39 semanas, porque eu tava em Belo Horizonte tendo muita contração, bebê empurrando muito períneo, muita fisgada, muito cansaço, enfim. E aí eu pensei, nossa, vai nascer, né? Toda vez que eu ia conversar com alguém, ou até mesmo no pré-natal, do que estava acontecendo, todo mundo falava, seu neném vai nascer logo, hein? Então, tudo indicava que iria ser rápido. E aí, diante disso, eu vim pra cá, né, pro sítio, exatamente pra esperar tudo acontecer. Só que no que eu cheguei aqui no sítio, e aí ficamos aqui 5 dias, eu e o Pedro, né, pai do Otto, eu acho que como lá em Belo Horizonte eu estava num ritmo acelerado de trabalho, de subir escada, descer escada, fazer compras, enfim, lá o meu corpo estava num ritmo também. E aí eu cheguei no sítio, tudo parou. Mas aqui o meu ritmo desacelerou, fiquei tranquila, né? Era um outro ritmo, era o ritmo da natureza, não era o ritmo mais de relógio da cidade. Então, chegou aqui, meu corpo ele diminuiu a frequência. E assim, achei bem interessante, porque por um lado mostrou, né, o tanto que o nosso corpo realmente responde ao ambiente, mas por outro, isso começou a me gerar um pouco de. Vou usar a palavra ansiedade, porque eu acho que nesse ponto ela cabe bem. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessa palavra ansiedade, porque eu acho que hoje em dia as pessoas tudo nomeiam como ansiedade. Não é, na verdade, né? A gente tende a diminuir sentimentos, ações, sensações, não nomear, né, isso tudo, colocando como sendo ansiedade. E não, a ansiedade para mim é um sentimento bem específico, que é essa angústia do momento sem dar conta do esperar mesmo do futuro, né? Independente de qual que ele seja, assim, a ansiedade para mim é um pouco disso, é um excesso de futuro desconhecido no presente. Então aí ficando 5 dias aqui nesse sítio, delícia, tudo perfeito, tudo maravilhoso, o meu corpo ele parou ou diminuiu bastante ter esses sinais. E aí foi até interessante, porque a gente como doula, né, enquanto doula, eu, a Jaque, que tá aqui, Tô aqui. a gente usa muito o shake de rícino para induzir parto, quando a gente está num ponto assim decisivo, né? Por exemplo, se rompeu uma bolsa e aí não tem trabalho de parto, se, enfim, o trabalho de parto já iniciou, mas está um pouco lento e prolongado, se tem uma cesárea marcada para o dia anterior, a gente usa como uma estratégia de indução não farmacológica o shake de rícino. E aí, eu e o Pedro, né, pai do Otto, a gente tinha fechado 10 diárias aqui nesse sítio maravilhoso, a Safra Canela, a Lud, que tá ali fora. E aí já tinha 5 dias que a gente tava aqui, e aí a Jaque me questionou antes, né, Júlia, tá, mas se você não entrar em trabalho de parto nesses 5 dias, o que você vai fazer?
E aí eu falei pra ela, não, Jaque, fica tranquila, porque vai pegar o shake, porque meu corpo tá tendo muita contração e neném tá baixinho, então assim, não tem por que o shake não pegar, já tá tudo pronto, né? Nossa, e foi incrível. Não pegou, né? Eu tomei o shake de manhã e aí ao longo do dia o trabalho de parto ele foi iniciando, assim, eu comecei a sentir, tava diferente, senti que tava realmente algo acontecendo. E aí quando chegou no final da tarde, acabou, tudo parou, né? E assim, depois que tudo isso passou, hoje eu fico refletindo, tanto que meu corpo ele realmente estava fisicamente pronto para o Otto vir, né? Tanto que realmente começou a iniciar algo, mas emocionalmente, psicologicamente, enfim, talvez espiritualmente, não tava. Porque o parto, ele não acontece quando a gente quer, ele não acontece quando o corpo quer, ele acontece quando tudo encaixa, né? E isso, esse todo, é muitas coisas, assim, são caídas de fichas, são sentimentos, emoções que a gente precisa de passar pra gente ir para uma próxima etapa, né? Então, eu percebi isso, assim, que ficar nesses 5 dias aqui, à espera do Otto, com o shake de rícino não pegando, e aí o medo, né, começou a surgir, e aí a ansiedade, a expectativa, e aí várias coisas, ou seja, a minha mente ela foi dando uma pirada, assim, tomando conta de mim. Foi importante ter passado por isso, né? Nesse período, o tempo ele ficou muito atemporal. Eu sentia que ele tem até um texto, assim, depois eu vou publicar para vocês verem. Você não pode marcar nada para outro dia, mas você também não pode deixar também, porque se você deixa demais, talvez aconteça algo amanhã ou hoje, então você não pode deixar para fazer depois algo que você precisa de fazer. Só que ao mesmo tempo você não pode marcar nada, porque pode acontecer também e você não dá conta de fazer o que você marcou. Então meio que você se sente amarrada no que vai acontecer. Na espera, né? Amarrada na espera. Exato. Você fica amarrada na espera, só que, gente, é uma doideira. Não, e a gente chegou até a conversar aqui muito sobre o privilégio, né, de poder esperar, porque na sua situação específica que você saiu totalmente da sua rotina, né, poder estar aqui imersa nesse espaço, sem trabalhar, por exemplo, que você é autônoma, é um privilégio. E o privilégio também não ser pressionada mesmo pela equipe de saúde, né, porque esse foi uma das escolhas que eu escolhi parir aqui. E aí eu fiz outro vídeo dos porquês eu escolhi, né, parir aqui. Mas exatamente por isso, assim, porque eu não queria tempo de relógio, ou protocolo médico, ou pessoas que eu não conhecia me colocando medo e hora, e limite, principalmente, né, me dando esses limites. E aí é louco você ter que lidar com esses limites que não foram os outros que colocaram, mas, aliás, com a falta de limites, né, porque essa espera também é sobre essa falta, o confiar no que tem, do que não tem, né, do que tem após, assim. Então esse antes foi muito interessante. Transcender, né, o limite, na verdade. Não é sobre o limite. É sobre não... O que é o limite, né? A gente que nomeia os limites, assim, gente que imagina. E limite é algo realmente imposto, porque na verdade não tem, né? Enfim, então esse início foi bem interessante, assim, passar por ele. E hoje eu vejo que foi importante ter ficado esses 5 dias aqui na espera, na angústia, no medo, na ansiedade, para poder reverberar mesmo em mim várias chaves assim que eu precisava de encontrar para poder atravessar, né? E aí, tu gosta de barrigas? É? O Luiz falou para conectar com os felinos. Ele é fofoqueiro. E aí, beleza. Aí, nisso, decidimos voltar à civilização, sair daqui, porque realmente estava ficando um ponto angustiante, assim. Então, o Pedro, que estava aqui, ele voltou para a cidade que ele estava trabalhando, que era a mais ou menos 12 horas daqui. E esse foi um dos motivos porque a gente veio para cá para esperar o Otto nascer.
exatamente porque ele estava muito distante daqui e eu tinha um medo muito grande dele não chegar a tempo, porque eu estava tendo muita contração, porque o Otto já estava baixinho, né? A cabeça dele estava lá embaixo já. Então, esse era o medo, por isso que a gente veio pra cá. E aí, nisso, eu fui pra Ouro Preto, fiquei lá esperando, né? Entrar em trabalho de parto na casa da Jaque, na casa da Belize também, uma outra amiga minha. E aí o Pedro foi trabalhar lá na outra cidade que ele tava. Beleza. Aí, a partir daí, foi também um mix de sensações, né? Porque tinha dias que eu ficava muito triste de não ter dado certo, né? Essa vinda pra cá e essa espera, essa imersão. E ao mesmo tempo depois eu ficava com raiva e aí em outros momentos eu ficava, tá, então eu vou trabalhar. Então eu marquei atendimentos, comecei a atender de novo, comecei a ter uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo, como se a vida tava assim, nada pra acontecer, né? E aí foi muito legal porque eu também tive muitas caídas de ficha nesse meio tempo. E aí eu sei que teve um dia que eu acordei, que foi na terça-feira, eu acordei e entendi. Falei assim, durante a minha gestação, eu tava esquentando o meu caldeirão, né? Eu gosto de fazer essa comparação, assim, da pelve com o caldeirão. Mesmo, assim, engrossada esse caldo que tá no caldeirão, né? E esse caldo, ele engrossa com o quê? Com movimento, com tempero, com mexendo, né? Com fogo, ou seja, com presença. E aí eu sinto como se na minha gestação eu tivesse esquentando esse caldeirão, esquentando. Por isso que eu tava tendo muita contração. E aí no que eu vim pra cá pro sítio, eu sinto como se eu tivesse parado. Eu sinto como se eu tivesse sentado e ficasse olhando o caldeirão. Ele mesmo esquentar e ele mesmo chegar nesse ponto. E aí o que aconteceu? O caldeirão esfriou. Então na terça-feira eu acordei com esse insight. Por isso que meu caldeirão esfriou. Porque eu deixei ele esfriar. Eu que tenho que esquentar ele. Eu que tenho que mexer ele. Então beleza. Então hoje eu vou mexer ele. Vou na capoeira mais tarde. Vou dançar à tarde. Vou encontrar com a Jaque. A gente vai fazer uma prática. Enfim, vou fazer coisas para movimentar. Gente, do que eu acordei e eu pensei isso... Pum, ele já começou a dar resposta já. O dia inteiro já foi diferente. Eu já comecei a sentir que estava algo bem diferente, assim. Mas nada de contração, mas estava diferente. Aí eu fiz atendimento, postei coisas no Instagram, encontrei com a Jaque à tarde. A Jaque fez uma prática maravilhosa de rebozo, né? De relaxamento dessas possíveis travas, né? E memórias do corpo, foi maravilhoso. Eu lembro que eu tive também algumas percepções. Chorei, né, já? Chorou horrores. Tive insight. Tive insights durante a prática. E aí eu saí da prática e a gente combinou de encontrar mais tarde. E aí eu cheguei na casa da Belize, da minha amiga, e fui fazer o atendimento. No que eu fui fazer o atendimento, eu falei, tá estranho. E aí o tampão saiu, eu vi que o tampão tinha saído. Isso era 5 horas da tarde. Quando foi, eu fiz o atendimento de 5 a 6, e aí comecei a sentir mais contrações entre 5 e 6 da tarde. Aí nas 6 horas desliguei a chamada do atendimento, e aí liguei pro Pedro, falei, onde você tá? Pode vir. Então na mesma hora ele levantou e veio, e dali até chegar aqui foram 13 horas que ele dirigiu, né, sem parar, varou a madrugada para chegar no sítio. Liguei pra Jaque e falei, Jaque, quero ir pro sítio. E fui tomar um banho, e do banho já saí pegando as minhas coisas, já fui pra casa dela, Belize me levou, e aí encontrei com a Jaque, viemos pro sítio direto, chegamos aqui, era por volta das 8 da noite. No que a gente chegou, começou a armar uma chuva, descarregamos o carro. No que a gente descarregou o carro, caiu um toró de chuva, acabou a energia. A sorte que a água daqui do sítio a sorte ou, né, o privilégio
de CH, então a água estava muito quentinha. E aí nisso eu já comecei a sentir as contrações bem intensas, assim, parece que foi chegar aqui que tudo começou, assim. Então, enquanto a Jaque fazia um caldinho, uma comidinha pra gente, eu fui esquentando a água da banheira, fui enchendo a banheira, fui indo pro chuveiro, e aí dali varamos a madrugada toda, né? Eu lembro que o primeiro pensamento da minha cabeça foi quantos centímetros de dilatação que eu tô, né? E o centímetro de dilatação não importa, exatamente porque ele não é a única coisa que interessa numa cena de parto. Só que eu tava curiosa, né? Eu não tive nenhum toque no meu trabalho de parto inteiro. Só que eu fiz esse autotoque logo nesse inicinho. E aí quando eu fiz esse autotoque, eu vi que tinha apenas 1 centímetro, cabia um dedinho. Só que no que eu colocava o dedinho, eu já sentia a cabeça do Otto, né? Dura, cabeça dura de osso dele. E aí, nessa hora, meu racional tomou conta, né? Falou assim, nossa, 1 centímetro de dilatação, eu tô tendo esse tanto de contração, meu Deus do céu, não vou aguentar. E aí, na mesma hora, eu pensei, calma, Júlia, nada a ver, você sabe que dilatação não tem nada a ver, né? E a cabecinha vai ficar aqui embaixo e tal. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está Então eu lembro dentro que passava informações, o mental, eram informações que passavam na minha cabeça. Só que eu não brigava com essas informações, porque eu olhava para elas, entendia elas, acolhia elas e deixava elas irem. Então nisso entrei, fiquei no chuveiro. E aí várias coisas se passaram na minha mente ao longo do trabalho de parto. Eu pensava muito sobre todos os partos da humanidade. Eu pensava em todos os partos que já aconteceram até hoje, até eu estar aqui agora, o Otto. Então, o que essas mulheres da história da humanidade já passaram, né, para estar aqui, isso passava pela minha cabeça. Outra coisa que passava era, em muitos momentos, eu pensava nas mulheres que eu acompanhava, né, que eu acompanhei enquanto doula, pensava em todas elas e pensava, meu Deus, que pena dessas mulheres sofrendo violência, né, eu sentia muita pena delas, assim, eu sentia muito por elas. E eu imaginava eu estando numa cena hospitalar, imaginava os profissionais vindo até mim, fazendo exame de toque, falando em qual posições que eu tinha que ficar, isso tudo de forma muito rápida. Eu não sei se eram pensamentos, se eram sentimentos, se eram percepções, eu acho que era tudo junto, assim, um pouco, né? E aí no que eu sentia isso, que eu me imaginava numa cena dessa, nossa, eu repelia de um tanto, assim, eu sentia como se fosse uma violência tão grande, e aí me dava uma sensação, assim, de desespero na hora, né, e isso, nossa, foi muito forte pensar o quanto isso tudo é muito sensível, né, passar pela experiência de trabalho de parto é tudo muito sensível, tudo muito sutil, e o tanto que lá no ambiente hospitalar, nossa, meu Deus, eu não consigo nem imaginar como que seria assim, passar por um ambiente hospitalar com muitas intervenções, claro, né? Claro que depende da equipe que assiste. Mas enfim, só o ambiente por si só, ele já tem muito estímulo. Então esse também foi um dos motivos de eu querer parir aqui. Esse excesso, né, de estímulo que não era o que eu queria. Então isso eu pensava muito. Em momento algum eu tive medo, em momento algum eu tive dúvida, em momento algum eu tive vontade, desejo de querer sair daqui, de querer uma analgesia. Em momento algum eu estava completamente confiante, 100% entregue no momento, não pensava em que horas que isso vai acabar, não pensava em nada.
eu simplesmente sentia, assim, deixava tudo sentir. E eu prestava atenção muito no que o meu corpo estava falando. Então, eu transitei entre 3 ambientes, que foi o chuveiro, a banheira e o quarto. E o meu corpo, cada hora ele pedia um tipo de movimento, um tipo de cuidado. Então, estar atenta a ele foi muito importante. Não ter nada de estímulo, nem ninguém falando nada comigo, exatamente para eu estar 100% imersa, foi muito importante para eu saber direitinho do que o meu corpo estava pedindo. E cada um desses ambientes me ofereciam coisas diferentes. Então, por exemplo, no chuveiro era onde que a contração menos doía. Ela não doía nada. Aquela água quente caindo nas minhas costas, aonde fica doendo, né? Que é nas costas, na barriga também. A contração não doía nada, nada, nada. Mais ou menos. Mas ao mesmo tempo eu não descansava, porque eu tinha que ficar em pé no chuveiro. Então, meu corpo estava em pé e eu também não desligava. Entre uma contração e outra, eu estava ali acordada. Então, meu corpo não descansou. Mas ao mesmo tempo, eu não senti, ele descansou da dor da contração. E aí eu ficava ali um tempo. Quando meu corpo cansava de fato de ficar em pé, aí eu ia para a banheira. A banheira eu já conseguia soltar meu corpo, relaxar meu corpo. A banheira daqui é gigante, dava para eu ficar completamente imersa e deitada nela. E aí eu ficava totalmente relaxada. Só que a água, ela faz nosso corpo boiar, né? Então, eu tinha que ficar me movimentando também pra ficar ali dentro dela. E aí, quando vinha a contração, eu também mudava de movimento. Eu ficava de 4 apoios. Então, na banheira, era um lugar que era ameno, tanto para contração quanto para o relaxamento. Só que não era onde eu relaxava completamente, nem onde que a minha contração sumia completamente, de dor, né, que eu falo. Mas era onde eu conseguia estar ali, né, da percepção, do descanso e da contração ao mesmo tempo. E explorar mais os movimentos, né, dentro da banheira, com água morna, que é, assim, um excelente analgésico. Então, e também com a luz de velas, então era um lugar super gostoso. Já no quarto, era onde eu conseguia relaxar 100%. Eu apaguei, né, entre uma contração e outra. A Jaque falava que eu até roncava entre uma contração e outra. Roncava. E então, entre uma contração e outra, era como se eu estivesse dormindo assim 2 horas. Pra mim, eu tinha 2 horas de intervalo entre uma contração e outra, de tanto que eu apagava mesmo, imergia no sono. E eu me recordo que quando a contração ela vinha, deitada, né? Eu tava deitada na cama, era onde ela mais doía. Nossa, ela doía muito. E aí, quando ela tava quase acabando, eu pensava assim, depois dessa contração eu vou levantar e vou pra outro lugar, porque tá insuportável essa dor aqui. Só que no que a contração parava, eu apagava completamente, eu não tinha energia nem pra levantar da cama. E ali eu fiquei por um bom tempo também. Então na cama a contração era muito maior,
mas ali eu consegui, assim, descansar, dormir completamente. Então, foi fundamental estar nesses 3 lugares. Teve um quarto também, que eu fiquei pouco, mas fiquei, que foi nos tecidos que a gente amarrou, né? E aí eu ficava segurando nele, assim, balançando. Então, assim, entender esse corpo, a hora que ele precisava de balanço, de rebolar, eu rebolava muito também. Tinha momentos que eu agachava. Eu rebolava muito também. Tinha momentos que eu agachava. Tinha momentos que eu vocalizava mais baixo. Tinha horas que ela mais agudo, mais alto. Tinha horas que eu xingava, né? Tinha horas que eu falava, ai meu Deus, Nossa Senhora. Tinha horas que eu respirava muito. E respirações, tinha horas que eram mais intensas, tinha horas que eram mais fluidas. Eu lembro que eu ficava o tempo todo mudando de estratégia, porque o corpo cansa. Então, para mim foi fundamental ter essa variedade de coisas para me fazer. Seja vocalização, canto, movimento, enfim. Eu fico pensando, meu Deus, como que as mulheres dão conta de ficar apenas num único padrão, sabe? De movimento, de voz. Nossa, para mim isso era totalmente inviável. Então, isso foi muito importante para mim poder passar, né, as minhas 13 horas aí de trabalho de parto tranquilo, porque foi tranquilo. As contrações, elas eram intensas, elas eram fortes, doía, mas assim, foi muito tranquilo de passar por elas. Em momento algum, nessas contrações, né, eu me desesperei, eu quis sair dali, não, eu tava atravessando elas. E eu lembro que eu ficava procurando dentro de mim como lidar com elas também, né? Então, por exemplo, eu lembro que o que eu fazia era contar, né? Eu lembro que eu respirava e aí a inspiração, ela era... Essa inspiração e expiração, eu lembro que eram 4 vezes na contração. Então, quando eu tava na segunda vez, eu tava falando isso, Júlia, já foi metade, só falta mais metade. E aí eu fazia mais 2 vezes. Então, em muitos momentos eu pensei dessa forma também, de inspirar e expirar. Em muitos momentos me vinha uma sensação de onda também, de ver, de imaginar uma onda gigante, 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 e imaginar depois ela indo embora. E aí quando eu me deparava com essa onda gigante, me vinha uma mensagem que a Carla, que foi uma das minhas parteiras, né, me falou quando eu conheci ela a primeira vez. Ela falou assim, Júlia, fala pra gestante que a gente acompanhou, né, que quando a contração vier, para não travar, para não segurar, para falar assim, vem, me rasga, me entra, me preenche inteira, passa em mim, assim, deixa ela vir, não tenta segurar, não tenta falar não, bloquear, é o contrário, deixa ela vir. E eu fiquei muito nessa percepção quando a contração vinha, que era assim, vem, me inunda, me rasga, me atravessa. Então, a sensação que eu tinha e a percepção que eu tinha era de eu mergulhando, assim, de braços, assim, ó, abertos na onda. Não era nem mergulho, assim, era um mergulho de me leva a onda. Não era nem eu nadando na onda, sabe? Era eu, tipo assim, me leva pra onde você quiser, onda. Era uma sensação muito assim, sabe? Uma coisa que foi muito importante pra mim também foi o silêncio. Eu não cheguei a fazer playlist nem nada. E aí, quando a gente chegou aqui no sítio, a Jaque colocou uma playlist super gostosa, que eram, assim, de sons da natureza, sons de tambor, sons que me ajudou muito, assim, a me conectar com a natureza, né, com a minha natureza, com a natureza daqui também, onde que eu tava, porque parto pra mim é muito uma experiência animal, visceral, e eu queria muito me conectar a esses elementos, sabe? Selvagens mesmo. E aí a Jaque colocou as músicas, foi maravilhoso porque me fez desconectar, né, do mental que eu tava o dia todo.
da cidade. Só que aí eu não sei em qual momento a música acabou. Acho que descarregou a bateria. Não, você saiu do banheiro e foi pro quarto. Aí você ficou um tempão no quarto, você dormiu no quarto por 1 hora, assim, e deixou a música rolando lá. Que eu até perguntei se você queria trazer a música pro quarto. Você falou, não, deixa aquele ambiente daquele jeito. Eu e a hora que eu quiser outro ambiente, eu e falei se eu isso. precisar, eu vou lá. Eu falei isso. Falou. Olha só. Aí a gente deixou lá, chegou 1 hora que realmente acabou a bateria, mas durou muito tempo. Muito Quando tempo. acabou a bateria quase era dia já. Gente, assim, porque a percepção de tempo, ela é uma coisa muito louca. Pra mim, era a Fernanda, né, que chegou, ela chegou 2 horas da manhã. Pra mim, ela tinha chegado 10 horas da noite. Pra mim, tinha passado apenas 2 horas que ela tinha chegado. E já tinha passado muitas horas. Já tinha passado 5 horas. 5 horas, eu achei que tinha passado 2 horas. Então, essa percepção de tempo, ela é muito distorcida, né? E aí eu lembro que o silêncio da música, né, a música foi importante para me conectar, mas o silêncio depois foi muito importante, porque foi um vazio. E esse vazio, eu lembro que a sensação que eu tive é que as minhas percepções e sensações, elas estavam invadindo o espaço do vazio, que a música não estava me dando. A música, ela estava preenchendo, mas ela estava me direcionando em contato com esse selvagem. Mas depois que eu já estava lá, esse vazio foi muito importante para eu preencher esse vazio. Então, a minha sensação era como se eu tivesse tudo crescendo, assim, né? E... E o silêncio é muito doido, a gente escuta tudo, né? Eu escutava os grilinhos lá fora. Teve uma hora que eu lembro que eu escutei a água do chuveiro batendo, tic, tic, na banheira, e eu falei pra elas, tira a bola, tá me incomodando esse barulhinho. Então, o silêncio foi muito maravilhoso, assim. O Otto nasceu no silêncio também. E é um silêncio da natureza, né? Não é um silêncio, enfim, foi maravilhoso. Outra coisa que foi muito bom foi o silêncio das parteiras. Ao invés delas ficarem falando palavras prontas, frases clichê pronta, né, do tipo se entrega, respira, enfim, coisas que assim são clichê, mas a determinado momento é importante a gente falar, claro, né? Se a mulher realmente estiver precisando de uma palavra de apoio, é importante a gente falar. Mas no meu caso, que eu tava totalmente assim ótima no sentido da minha experiência, né, do meu processo, elas não falaram nada. E quando elas falavam, era muito pontual. Isso foi muito maravilhoso. Eu me senti muita liberdade para eu poder me expressar do jeito que eu quisesse. Então eu lembro que teve uma hora que eu falei, eu tô ficando irritada. Tudo que eu fazia, se era um grito, se era uma respirada, tava tudo bem. Ninguém tava me julgando ali. Se tava bom, se tava ruim, se eu tinha que fazer isso, se eu tinha que fazer aquilo. Eu tava do jeitinho que eu queria estar. E isso foi muito importante. Esse foi um ponto que eu levei, inclusive, para as minhas doulagens, sabe? Da gente não interferir mesmo, né? A necessidade de querer ajudar a mulher, porque ela tá ali sentindo dor, ou se expressando ou uma dor, ou um desespero, enfim. Deixa ela, é só uma expressão. A gente não tem que interferir na expressão dela, né? E eu senti completamente liberdade, assim, pra me expressar, sem que elas interferissem em nada. Foi muito bom isso. Tanto que eu nem sentia muito, eu sabia que elas estavam ali, mas eu não via movimento, eu não via nada. Tinha hora que eu até pensava assim, será que a Jaque tá tirando foto? Porque eu queria fotos, né? Será que a Jaque tá filmando? Porque eu não tô vendo nada, não é possível que a Jaque tá esquecendo de tirar. Aí eu pensei, não, ela não vai esquecer de tirar. Aí eu falei, não, calma, tá tudo bem. E aí, eu lembro que eu não tive percepção nenhuma do tempo, né? E eu fiz o cálculo errado da hora que o Pedro, pai do Otto, ia chegar. O cálculo na minha cabeça, ele ia chegar por volta das 2 da manhã. Só que eu fiz o cálculo errado. E ele chegou às 7 da manhã. E ainda bem que eu fiz o cálculo errado. E ainda bem que a percepção de tempo pra mim estava totalmente distorcida, assim. Porque
Senão eu ia ficar preocupada com ele, né? Onde que ele tá, onde que... E assim, eu me desconectei, eu entreguei totalmente, né? E isso foi muito legal também, porque quando eu comecei a ver o dia nascendo, eu falei, o dia tá nascendo? Pra mim era 2 horas da manhã quando o dia tava nascendo, e aí elas falaram, a Jaque e a Fernanda, tá nascendo. Eu falei, gente, cadê ele que não chegou? Aí elas falaram, ele tá chegando já. Eu falei, então tá. De tanto que eu tava confiante mesmo, que tava tudo fluindo muito bem. E aí eu ficava assim, Otto, não nasce enquanto seu pai não chegar. Esse foi o medo da minha gestação, né? De não dar tempo dele chegar. Eu queria muito que ele chegasse, que eles dois tivessem esse momento, né? Porque eu sei que ia ser importante para eles. E ao longo do trabalho de parto eu fiz 4 exames de toque, né? O primeiro foi aquele que eu vi que tinha 1 centímetro. E aí depois eu fiz outro, que eu percebi que já estava um tanto assim, mais ou menos. E a cada autoexame eu sentia um espaço menor, né, no canal ali. Então eu via que estava fluindo, eu via que estava acontecendo, que estava tudo acontecendo bem. Ao mesmo tempo que o exame de toque, o autoexame, ele traz para o racional, para mim que sou doula, né, que tem vários conhecimentos na minha mente, era importante também entrar em contato com esse racional, porém dialogar com ele. Então eu percebi no meu corpo que estava fluindo bem. E aí o terceiro exame de toque, eu percebi que tinha algo ali, tinha uma estrutura, tinha um cordão. Pra mim era um cordão. E eu até falei com a Jaque, você quer sentir? E ela sentiu, ela falou, é o cordão. E hoje, observando, eu percebi que o que fez demorar o Otto chegar, eu acho que foram várias coisas, né? De uma ordem física, foi o cordão que estava segurando ele, foi a bolsa que não tinha rompido, que rompeu logo que ele estava nascendo, aí a bolsa rompeu, de uma ordem física, mas de uma ordem emocional, sensorial, enfim, espiritual, né? O Otto estava esperando o pai dele chegar, com certeza. Porque... Oi? Porque eu conversei com ele na gestação toda, né? Falando pra ele esperar. E assim foi. Eu fiquei 5 horas em expulsivo, em trabalho de parto expulsivo. Nessas 5 horas, a cabecinha do Otto chegava até aqui. E eu começava a sentir muita vontade de fazer força. E aí eu fiquei nesse movimento 5 horas. Só que ele parou aqui. Vinha a contração, a cabecinha apontava, sentia vontade de fazer força e não rendia. E assim que o Pedro chegou, aí começou a nascer. E aí, do que ele chegou até o Otto nascer, foram 40 minutos. 44 minutos. Então, assim, pra mim, pela ordem, né, espiritual, vamos dizer assim, o Otto realmente estava esperando ele chegar para poder ver ele nascer. E aí eu tava na banheira quando o Pedro chegou, e foi bem interessante, assim, que tava todo mundo já cansado, né, Fernanda, já, de tanto fazer massagem nas minhas costas. No início do trabalho de parto eu não quis muita massagem, mas aí depois a dor nas costas realmente pegou. E é muito louco, assim, sentir a pelve abrindo, os ossos todos abrindo, né, tudo vai para um lugar diferente, a percepção. E aí, no que ele chegou com muita força na mão para fazer a massagem. Então, foi maravilhoso, assim, a massagem nesse lugar. E diz ele que sentiu, que escutou até o crack da minha pelve abrindo. E aí... E, pra mim, o momento mais desafiador foi o expulsivo. Na hora que o Otto tava nascendo mesmo, na hora que coroou. Eu lembro que a Carla, ao longo da gestação, ela falou comigo, ela falou, Júlia, provavelmente o seu momento mais
desafiador vai ser o expulsivo. Exatamente porque, como eu nasci de cesariana, eu não conheço esse lugar, eu não passei por lá. Então é um lugar desconhecido. Então provavelmente lá vai ser mais sofrido, mais dolorido, e você talvez vai querer fazer uma força e falar para tirar, mas assim, respira fundo, a gente vai estar com você. E eu já vim nessa intenção, né, sabendo que o expulsivo ia ser desafiador. Então, na hora que o Otto começou a coroar, realmente, assim, foi uma dor gigante, imensa, surreal, que eu, por alguns momentos, eu desesperei totalmente. Oi, neném. Você quer isso, mamãe? E aí eu comecei a gritar, tira, puxa, puxa, Carla. E aí a Carla falou, não, respira, tá tudo bem, respira, deixa ele vir, né, no tempo dele. E aí a Jaque, eu lembro que ela colocou a mão no meu peito, e aí eu falei com ela assim, Jaque, vai rasgar tudo. E ela falou, deixa rasgar. E aí nessa hora eu tive total a percepção do que era aceitação. Né? A gente fala tanto de aceitação, aceita, deixa vir. Aceitação não é quando você tá no controle. Né? Na hora que eu tava tendo as contrações mais cedo, eu tava achando as minhas formas de passar por isso. Então eu estava encontrando os meus caminhos, né? E aceitar nesse momento é fácil. A aceitação mesmo é na hora que não tem o que fazer, não tem pra onde correr, né? E aí nessa hora eu vi o que era aceitação. E aí na hora que ela falou, deixa rasgar, eu falei, tá. E aí eu lembro que nessa hora eu pensei assim, Júlia, tá insuportável? Tá. Mas você consegue ficar nesse insuportável por mais tempo? Consigo. Eu falei, então tá, então fica. E aí a dor que tava gigante, inundando tudo, ela diminuiu. Ela ficou bem menor e bem mais controlável. E aí eu consegui respirar. E aí é nesse finalzinho, né, do vídeo, onde vocês veem que tá tudo muito bem, que eu tô respirando. É nessa hora que eu aceitei mesmo. E é isso. Ai. E é isso, assim, foi muito maravilhoso do jeito que foi, todo mundo. Eu usei algumas medicinas, né, naturais. Eu não usei medicinas sintéticas, assim como é no hospital, né? Por exemplo, a ocitocina sintética, misoprostol, a analgesia, né? No pós-parto, a vitamina K para o bebê, a ocitocina anemia. Mas eu usei várias medicinas naturais. Eu usei fitoterapia, usei alguns chás, acupuntura, uma medicina placentária. Medicina ortomolecular. Vamos fazer uma listinha aqui das medicinas várias alternativas, né, que você usou. A microdose, vou deixar aqui na descrição também, tudo que eu usei. Mas assim, eu gostaria que elas estivessem disponíveis pra mim, sabe? Não foi nada planejado, assim. Tipo, vou usar tais medicinas. Não. A Fernanda, ela até me perguntou, né, Júlia, você quer usar no seu parto algumas coisas? Eu falei assim, olha, eu quero que esteja disponível. E assim foi. Ao longo do trabalho de parto inteiro, eu fiquei super tranquila, não usei nada. E aí foi chegando mais pro final, e aí eu falei pra Fernanda, o que você tem aí que eu quero usar pra melhorar, pra me ajudar? E ela me ofereceu algumas alternativas, né? Foi até microdose, também teve uma microdose de ayahuasca, enfim. Teve várias coisinhas, várias medicinas.
Para mim, o parto, toda essa experiência se assimila muito com o LSD. Ele traz uma sensação assim de consciência, de realidade, de pé no chão, mas ao mesmo tempo você não tá aqui, você tá em outro lugar, assim. E aí eu lembro que tinha hora que eu pensava assim, gente, eu tô muito louca. E tem hora que eu pensava assim, nossa, será que eu tô louca? E aí tinha hora que eu pensava, nossa, tá não, muito real isso tudo, tô ótima. E aí voltava, não, eu tô muito louca. Então era uma percepção assim, sabe, de estar muito no presente, estar muito consciente, e ao mesmo tempo não estar consciente, estar totalmente em outro lugar, em outra atmosfera. Então, para mim, a Partolândia foi isso, assim, é tudo ao mesmo tempo junto. E é tudo muito sensível, muito sensorial. Então, eu percebi o tanto que tudo tem um estímulo, tem um impacto muito grande na experiência. A luz, eu lembro que eu gostei de entrar em contato com vários elementos da natureza, né? Então, por exemplo, a luz da vela, contato com o fogo, a água, o som do ambiente, enfim, isso tudo ia me aterrando para o aqui e o agora, sabe? Para eu não ficar na ordem das ideias, assim. E ficamos ali um pouquinho, vendo meu bebê surpresa, depois de um tempo. Todo mundo já tinha visto que era um menino, e eu vi depois sobre o silêncio, porque eu pedi para ninguém falar nada. E ficamos ali um pouquinho, depois fomos para a cama até a placenta nascer. Ela demorou cerca de 1 hora para nascer, e com muita calma, muita tranquilidade, as parteiras cantaram para ela poder nascer. E aí na cama elas levaram comidinha para mim, muito importante, muita água. Ao longo do trabalho de parto também eu não quis comer só abacaxi, comi muito abacaxi. Mas no pós a Jaque levou o caldinho que ela tinha feito inicialmente. A Fernanda já foi pra cozinha, já foi pra fazer mais comidinha pra todo mundo. E ali eu lembro que eu falei assim pra elas, gente, eu tenho certeza que minha ulceração foi de 10º grau, porque estourou tudo. E eu lembro até hoje do rosto da Carla falando assim, não, teve um mini cortezinho aqui, mas quase nada, muito pouco. Eu fiquei chocada que não teve essa laceração. Então, eu tenho certeza que foi porque realmente, na hora, além de eu ter usado também a pomada da Jaque, né, que é a pomada da Naoli, na banheira, para poder lubrificar tudo e não lacerar, eu respirar, eu estar tranquila na respiração, com o apoio delas, foi muito importante também. E não teve um cortezinho bem pequenininho, uma laceração de 1º grau, que não houve sutura. Eu cuidei dela com argila e algumas ervinhas também, e com o óleozinho da Fernanda. E ela tá ótima. Inclusive, eu gostei da nova anatomia da minha vulva, depois. E eu acho que pra mim foi perfeito, assim, tudo, porque
não foi só o trabalho de parto, né? Foi o pós, que a placenta demorou 1 hora para sair, no tempo dela, o Otto mamou de imediato, a comidinha tava ali, nutritiva, feita com muito amor, todo mundo que eu escolhi para estar ali, né, estava nesse ambiente gostoso. Descansei, ficamos 2 dias depois no pós aqui, gostoso, curtindo esse pós-parto imediato, que é uma coisa também que não é muito se falada, né? Todo mundo fala da assistência ao parto, mas e assistência, o pós-parto humanizado? Assistência do neonato, né? Eu decidi que minha placenta não iria ser cortada, né? O cordão. Então foi feita a queima do cordão. Depois de um tempão, depois que o Otto já tinha mamado, a queima foi feita, né, pelo o Pedro, pela Carla, com todas as parteiras ali, presentes, ancoradas. Eu decidi não usar nenhum tipo de medicação. Eu entendo que é importante a medicalização de acordo com o Ministério da Saúde para a coletividade, né, mas individualmente falando, não tinha necessidade para mim ali, né? E foi uma escolha muito autônoma. E aí, a partir daí, fiz muito uso de chás, de vários chás para fortalecimento do sangue, né? Então, eu cuidei, sim, da minha saúde, mas de uma forma mais natural, que é a forma que eu confio, que eu acredito. E me senti super disposta, tava super com muita energia, né? A Jaque levou minha placenta para poder fazer as medicinas placentárias. Eu tomei o shake com suco de maracujá gostoso, com um pedacinho da placenta. Também coloquei um pedacinho de placenta debaixo da língua, isso tudo para evitar hemorragia pós-parto, né? E para tudo fluir da melhor maneira possível. E assim, não tive nenhuma complicação, não tive nada. O Otto, ele demorou 5 horas no expulsivo e 40 minutos depois de coroar. Então, dentro do ambiente hospitalar, isso seria, assim, impossível de ser respeitado, né? Haveria, com certeza, intervenções. Então, por isso que eu vim pra cá, sabe? Porque eu queria exatamente que tudo acontecesse de uma maneira muito fluida, muito tranquila, muito fisiológica. E ter pessoas que confiem nesse processo e que saibam ler esse processo, né, distinguir quando realmente é uma necessidade de intervenção, é muito importante. Então estava todo mundo muito seguro, né? Elas estavam o tempo todo ali vendo do porquê que estava demorando, se era realmente uma distócia de ombro, se era uma complicação ou se não, se era realmente o tempo do Otto. E foi o tempo dele, foi o tempo dele. Então por isso que foi tudo perfeito, né? Claro que foi desafiador, enfim, 1000 questões passaram dentro de mim, mas foi perfeito porque foi do jeito que tinha que ser, sem nenhum medo, nenhuma intervenção dos outros também, né? Porque não é só o meu medo, é o medo de quem tá comigo ali. E não, tava todo mundo muito entregue, muito presente. Eu acho que quando você fala assim, te ouvindo, pra mim, me parece um pouco que foi perfeito pra você, porque foi do jeito que fazia sentido pra você. E você estava com pessoas que também acreditavam naquilo que fazia sentido pra vocês, para você fazer sentido pra gente também. Sim. E aí eu acho que essa é a perfeição, né? Quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas Com a gente. com a gente. Com o que a gente acredita, com o que a gente defende, com o que a gente sabe também. E com o que a gente, esse lugar do deleite mesmo, né? Onde a gente consegue realmente se entregar e se sentir satisfeita com a experiência, enfim. Sim, e a Belize, ela me fez uma pergunta que eu fiquei viajando, assim, ela falou assim, Júlia, você sentiu prazer? Você teve um parto orgásmico? Porque, né, eu estudo sobre, eu sei muito sobre, eu trabalho sobre, eu acredito sobre, eu sei o quanto a fisiologia do parto, ela é voltada, assim, pro orgasmo, pro prazer, né, e tanto que o quanto é uma construção mesmo de séculos e séculos, a gente relacionar parto com dor. Mas e aí, você sentiu? E eu falo, gente, prazer, sim, eu senti. Parto orgásmico não, de forma alguma. Porque o prazer da experiência, ele não está vinculado ao orgasmo de forma alguma. Ele está vinculado à liberdade,
ao ambiente, a poder sentir, né? Tudo que está ali disponível. Então, eu senti cada som da natureza, eu senti cada luz, né? Cada ambiente, eu senti cada presença que estava ali, eu senti cada contração. Então, para mim, estar nesse ambiente com essas pessoas, do jeito que eu sempre sonhei ter, foi extremamente prazeroso, né? Até a dor, depois que passa, eu vejo como ter sido prazeroso passar por ela também, né? Eu lembro que na gestação eu pensava assim, Deus, eu não quero um parto rápido, eu quero um parto que eu possa sentir um pouco, pelo menos um pouco. Eu falava isso. Eu acho que ele me ouviu tanto que ele me deu 13 horas de trabalho de parto. Você quer sentir? Então tá, então 13 horas sentindo, né? Então, pra mim foi prazeroso ter passado e ter sentido isso tudo, porque foi um tempo, foram 13 horas atravessando, sabe? Então, muitas coisas. A dor existe? Existe. Com certeza ela existe. Mas existe muitas outras coisas juntas, assim. Então, senti dor, senti, mas eu senti muitas outras coisas juntas. A dor é apenas uma das camadas das milhares que eu atravessei, né? E é isso, assim. E eu sinto que a experiência de parto foi como se fosse a primeira massagem tântrica que eu recebi, né? A primeira massagem que eu recebi não foi gostosa, não foi prazerosa. Muito pelo contrário. Foi sentimento de culpa, de medo, de sujeira, de raiva, de tudo. Mas são tantas memórias no nosso corpo de séculos de caça às bruxas, de repressão, de violência, que não tem como a gente, numa primeira experiência, tá ótimo, vou sentir prazer. Claro que tem, né? Tem mulheres que têm, mas pelo menos pra mim não foi assim. Então eu acho que talvez, quem sabe, numa segunda, numa terceira, numa quarta experiência de parto, talvez eu poderia acessar esse lugar, assim, de parto orgásmico, né? Mas não foi dessa vez, e foi maravilhoso do jeito que tinha que ser, porque pra gente acessar camadas mais profundas, a gente precisa de atravessar as mais, né, as que vêm antes dela, assim. Então, foi prazeroso nesse sentido. Acho que eu falei muito detalhe, né? Acho que tá bom. É isso. Meu parto foi assim. Chegou uma nova criança nesta terra. Chegou uma nova criança nesta terra, trazendo amor, alegria, pura paz, sabedoria, amor, alegria, cura, paz, sabedoria. É centelha divina, é centelha divina, é centelha divina. Toda vida que brota nesta terra é centelha divina, é centelha divina, é centelha divina. Toda vida que brota nesta terra irradia noite e dia, luz à mulher que se entrega, irradia noite e dia, luz ao homem que se entrega. Sagrada criação, bem-vindo nosso irmão. Sagrada criação, bem-vindo nosso irmão.
Chegou, chegou, chegou uma nova criança nesta terra. Chegou, chegou, chegou uma nova criança nesta terra. É centelha divina, é centelha divina, é centelha divina, uma nova criança.